Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Sempre repetimos que esse projeto já foi elaborado há 10 anos atrás. Estamos novamente regravando, por dois motivos. Primeiro, pela questão da tecnologia, que avançou e muito. Segundo, porque nós tivemos mais informações, porque o Chico não poderia, naquela época, dizer que André Luiz era Carlos Chagas. A família estava encarnada, poderia ter problemas de direitos autorais, então houve a necessidade. Ele mesmo, Emmanuel, fala que houve algumas mudanças para que não pudesse se aperceber que era Dr. Carlos Chagas. Então, estudando o livro Meu Pai, do filho dele, Carlos Chagas Filho, que também foi diretor da Fiocruz, um grande cientista também, veio contribuir para que nós pudéssemos hoje fechar essa obra de maneira magnífica, para você poder ter uma ideia mais apurada quem foi André Luiz na condição de Dr. Carlos Chagas. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos carinhosamente o telespectador da TV A Caminho da Luz, rogamos a inspiração dos espíritos vinculados ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e deixamos aqui o nosso WhatsApp. Quem quiser interagir, mandando a sua pergunta, fazendo a sua colocação, o WhatsApp do programa é 19 997 782794. E hoje vamos ver o capítulo 32º, Notícias de Veneranda. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. Aqui nós vamos perceber, Veneranda, pelo menos através de Chico Xavier, não tivemos nenhuma informação que dos 72 ministros, nós temos apenas a informação de Veneranda, na condição de uma mulher. Diga de passagem, nós vamos ver que é uma das mulheres que mais trabalha em nosso lar. Ela é uma das que mais bônus hora tem, uma das mais dedicadas, espírito de alta hierarquia, e assim na Veneranda, como também os outros, como Clarencio, e todos os nomes que nós lemos, Alexandre, foram todos nomes modificados. Nós sabemos que são espíritos que tiveram participação muito grande na Terra, são espíritos de alta envergadura evolutiva, que já se encontra muito acima da média daqueles que estão reencarnados no campo evolutivo. Nós vamos ver um parque banhado de luz. André Luiz, ele se impressiona com tal a beleza, porque Veneranda era muito detalhista, e ele começa a se encantar com tudo aquilo que ele estava vendo. E ele estava sob a companhia de Narcisa. Ele acabou pegando uma afeição muito grande por essa senhora, e eles acabaram se tornando também grandes amigos. Vamos perceber que André Luiz começa a aumentar o seu elo de ligação dentro de nosso lar. Primeiro ele teve aquela afinidade com Clarencio, depois uma afinidade ainda maior com Lísias. Quando ele saiu do hospital, foi para a casa de Lísias, começou a ter um contato muito grande com a mãe de Lísias, Dona Laura, que num determinado momento ele diz: eu tenho certeza que nós já nos conhecemos de outras épocas. Né? Então tem uma conversa ali muito interessante que deixa muita coisa no ar, porque que ele foi atendido à casa de Dona Laura. E agora ele começa a ter essa afinidade com Narcisa, André. É verdade, vamos dar continuidade na leitura. No grande parque, dizia ela,
não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Então veja, é aquele jardim que sai dos portões de nosso lar, onde você tem a saída para as regiões do umbral médio, não é? Que eles estão no umbral fino, e também faz a interligação com nosso lar, até chegar ali naqueles grandes prédios. Então nós ficamos imaginando aquele corredor, aquele parque maravilhoso, que não só deve ser algo tão bonito, que ele identifica como banhado de luz. Então nós ficamos imaginando, vamos tentando, conforme André Luiz vai descrevendo, vamos tentando compreender tudo isso, não é? Que a ministra elaborou para fazer com que nosso lar se tornasse mais belo. E observando-me a curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes, para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideias de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim, no firmamento, o teto acolhedor, com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Então, mergulhando nesta descrição de Narcisa e de André Luiz, ficamos maravilhados. Ela não fez apenas um salão, são, no plural, salões verdes, que se destinam ao Ministério da Regeneração, lembrando que o Ministério da Regeneração é o ministério mais materializado que nosso lar possui. Ela também nos fala a respeito de um salão feito a propósito para as assembleias com o governador, aquelas que André Luiz já ouviu um pouco antes, em capítulos recuados, aquela reunião que o governador tem todos os domingos, que ele vai até o Ministério da Regeneração conversar com a população, principalmente sofredora, ainda ligada aos pensamentos da terra, ainda com companheiros e companheiras encarnados. Então, veneranda é uma arquiteta. Veneranda, ela mescla o seu conhecimento com a arte de utilizar a natureza. Por isso, até que simpatizamos muito com a ideia de que ela seja a Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão, porque já na condição de Isabel de Aragão, ela já trazia consigo aquela ideia de construção. Ela já tinha a ideia de pôr no papel formas que viriam mais tarde a se tornar conventos, monastérios, castelos. Então, nós percebemos que ela, e outra coisa, ela está ali a convite, ela não é uma residente de nosso lar. Ela está ali a convite. Ela, o governador, são espíritos que estão ali por amor daquela coletividade. Não estão ali igual André Luiz, que não tem como subir. Eles não, eles têm como subir, mas eles também têm um trabalho muito grande frente àquela coletividade. Nós tivemos a oportunidade, André, perto de Porto, conhecer uma das residências da Rainha Santa. Era uma chácara. E é muito interessante, um sítio, chama Quinta das Flores. É um dos lugares mais bonitos que eu já vi. E conta que não chega nem aos pés de quando a rainha era viva. E conta que ela cuidava daquela quinta pessoalmente junto dos trabalhadores. Era algo exuberante. Por isso que o André está dizendo é real.
Ela tem no íntimo dela essa condição de contorno, usando a natureza. Então nós ficamos imaginando, né, André, aqueles salões enormes, todos eles feitos por vegetações, diante das árvores, das flores. Deve ser algo assim magnífico, não é? Sem dúvida, é uma beleza que, por mais que procuremos, ainda temos um pouco de dificuldade de imaginar. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se, então, a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem. No Bosque das Águas, surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas, simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Quando nós lemos uma página dessa, hoje, em pleno 2021, fica fácil nós entendermos o que seria um salão com projeções cinematográficas, com projeções via telões, cada sala usando projeções diferentes. Mas vejam, nós estamos falando de 1944, onde a televisão estava no seu embrião. E relembrando que ela começou esse projeto há 40 anos atrás, então foi no final do século XIX, começo do século XX. É verdade, por isso que a gente vê que os cientistas começam a projetar isso no mundo espiritual e depois vão trazendo essas ideias para o mundo físico. Então aqui nós começamos a ver algumas coisas interessantes para nós percebermos, André. E eu fico aqui pensando, se eu vivesse na década de 1945, por exemplo, 1950, eu teria muita dificuldade de entender esse livro. Por isso que as pessoas na época diziam tratar-se de uma obra de ficção. Isso aqui é ficção, isso aqui não existe. Porque nós não tínhamos métodos capazes de fazer compreender tudo isso. Então nós vemos, por exemplo, veneranda, logicamente é um espírito que já está ligado a outro planeta, mais evoluído do que o nosso. Nós vamos ver que ela não foi convidada apenas para esse recinto decorar, ela foi convidada para fazer todas as decorações em nosso lar. Com certeza é uma ministra convidada, como o André mesmo referiu, é aquela que fica ali algum tempo, não é uma pessoa permanente em nosso lar. Nós vamos ver, por exemplo, que ela cria em nosso lar tipo de flores
que de dia capta, é como rosas, para a gente entender na nossa ignorância, né? É como rosas. Durante o dia você vê aquelas rosas, e à noite conta que aqueles botões se acendem com o sol que pegou durante o dia, à noite ficam todas iluminadas. Eu, com sinceridade, na minha grande ignorância ainda daquele ser tão material que não consegue enxergar sequer aquilo que está diante dos meus olhos, mas eu tenho dificuldade em entender a beleza que deve ser isso. Como deve ser maravilhoso esses lugares pela qual veneranda tem como papel primordial cuidar. É a arquiteta de nosso lar, no campo da natureza. Então isso é uma coisa, André, que também me chamou muito a atenção. Sem dúvida, encanta os nossos olhos, aguça a nossa vontade de conhecer. Continua a descrição de André Luiz. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou a diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Vamos então aqui tentar definir um pouco, não é, aquela dúvida de André Luiz quando ele pergunta se o mobiliário dos salões é idêntico àquele que nós conhecemos no dia a dia. E Narcisa diz não. Ela foi buscar uma inspiração na época em que nosso Senhor Jesus Cristo esteve conosco. Ela usou a matéria pertinente às condições da matéria que se encontra na região do umbral fino, e ela fez buscando na própria natureza, ela fez com que os bancos, as cadeiras, as poltronas fossem feitas de algo natural, ou seja, algo da natureza, revestida com relva, dando a condição de fazer uma poltrona, ou uma cadeira, ou um banco altamente confortável. Quando eu leio isso, eu fico maravilhado. Eu fico encantado. Às vezes a gente lê um livro e a gente não para ver com os olhos mais apurados aquilo que a pessoa quer dizer para nós. Eu e o nosso querido André Luiz, muitas vezes, temos o hábito de dizer que André Luiz, a dificuldade que ele teve de colocar isso no papel, porque é uma coisa que transcende a nossa condição intelectual, transcende a nossa maneira de imaginar. Por isso que esse é um tipo do livro que eu tenho que viajar, eu tenho que mergulhar, eu tenho que fazer uma introspecção dessa mensagem, para através dessa introspecção daquilo que André Luiz quer dizer, para que eu possa
tentar entender e formando esse quadro, visualizando um quadro. Como deve ser lindo esse local. Deve ser algo, André, magnífico. Nós estamos aqui perto de uma cidade que chama Olambra. Sempre que vem uma descoberta em torno da natureza, eles ali são muito bons na divulgação, e é interessante que já temos visto um avanço muito grande no cuidado com a natureza. Então, quem sabe daqui a algumas décadas já não temos mais familiaridade em lermos uma página desta e conseguirmos visualizar com os nossos próprios olhos. Hoje nós somos convidados a visualizar pela imaginação. Quem sabe não se torna mais palpável aos nossos olhos. É interessante, André, que quando eu era criança, por exemplo, há 60 anos atrás, eu tenho 59 anos, quando eu era criança, jovem, a gente conhecia a natureza e todos diziam, principalmente no campo, é o jeito que Deus criou. Mas Deus nos deu a inteligência. E o homem, usando a sua inteligência para o bem, ele desenvolveu o chamado enxerto, fazendo com que espécies de animais, de flores, de vegetais pudesse ter uma transformação. Então veja, o que nós estamos vendo hoje, ela já dizia isso para nós em 44, nessa obra. Na época do Senhor e na época de muitos que estão nos acompanhando, determinadas frutas tinham uma época específica. Hoje, muitas frutas dão o ano todo. Existem muitas qualidades que dá no inverno, dá no verão, dá na primavera, no outono. As modificações. Aqui nós não vamos entrar se o gosto é o mesmo, se é a mesma coisa, não vamos entrar nesse aspecto. Porém, nós vamos vendo também a tentativa do homem de mexer com a natureza sob a orientação e a inspiração divina. Continua a narrativa. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas, identificando meu interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico mais antigo e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanques de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem, quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas, e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários.
A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Que belíssima descrição que Narcisa transmitiu a André Luiz e André Luiz transmite a nós, os seus leitores. Que bonito vermos. Primeiro, nós temos que imaginar um espaço do tamanho, por exemplo, de um campo de futebol que acolha 30.000 pessoas ali. Então, é um recinto com uma proporção grandiosa. Fala do carinho que a ministra tem, do respeito que ela tem pelo governador. Descobriu que ele gostava de uma arte de gosto helênico, trazendo à Grécia Antiga os filósofos helênicos de milhares de anos atrás. Ela fez tudo o que pôde para agradar aquele que há mais de 100 e tantos anos dedicava o seu tempo para aquela coletividade. Aquele que não tinha descanso. Aquele que, ao lado dela, os únicos de uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, apenas 2 personagens daquela cidade tiveram na companhia de Jesus. O governador da cidade e esta ministra. E ali, neste ambiente, era onde o governador, aos domingos, se reunia com os ministros, se reunia com os trabalhadores, se reunia com as pessoas. Ele estava junto das pessoas. Enquanto nós, os religiosos, hoje colocamos condições para as pessoas estarem conosco, aqui, a pessoa mais importante de uma cidade estava no ministério mais materializado, com pessoas de maior sofrimento e atendendo a essas pessoas. E quando ainda sobrava tempo à noite, assistia e prestigiava uma peça teatral, uma apresentação, um musical. Então isso é um governante do futuro. Isso é uma pessoa visionária. Isso é uma pessoa que não governa para si, mas governa para um coletivo. Interessante, André. Algumas coisas me chamou muito a atenção dentro daquela introspecção que nós estamos fazendo hoje com a leitura desse livro, viajando um pouquinho, né? Então nós vamos ver a decoração. Então ele começa a dizer que são formados em pequenos canais de água fresca. Então nós ficamos pensando, né? Aqueles canais de água corrente, limpa, não é? Depois ele vai continuando aquelas pontes graciosas. Então deve ser aquelas pontes que a gente vê aqui às vezes de madeira, repleta de flores, não é? Coisas assim para que possa embelezar o ambiente. Então ela vai descrevendo lagos minúsculos, pequenos lagos ao longo daquele salão que comporta 30.000 pessoas confortavelmente. E uma coisa que me chamou a atenção, em razão das flores que se modificando em espécie de 30 em 30 dias, André. Eles não mudam as flores. Eles conseguiram fazer um enxerto, por exemplo, onde a cada 30 dias as flores mudam de cores. Olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. E nós olhamos isso aqui, isso é ficção. Nós já estamos vendo a ciência chegar nisso. Já estamos vendo, por exemplo, no enxerto de flores, né? Já flores de cores que nós nunca havíamos visto. Outro dia eu tive a oportunidade de ver uma rosa azul. A natureza nunca produziu uma rosa azul. Então nós estamos vendo todo esse espetáculo acontecer, a tecnologia vindo de lá para cá. E uma coisa que me chamou muito a atenção, André, quando a Narcisa descreve que o mês mais belo é o de dezembro, porque é o mês que eles conseguem manter uma vibração muito agradável nesse recinto, porque a crosta vibra diferente. E é verdade. Tem aquela música que diz que não sabe se o céu desceu ou se a terra subiu, mas fato é que sentimos mais Deus perto de nós. Realmente isso cabe bem nesse momento.
porque ela descreve com uma beleza e a gente percebe, nós de instituição, eu há mais de 35 anos envolvido com obras assistenciais, sempre percebi que o mês que nós mais recebemos ajuda assistencial é no mês de dezembro. As pessoas se mobilizam mais, o coração do homem fica mais fraterno, as pessoas se reúnem para juntarem cestas básicas, fazerem comida no dia de Natal. É realmente uma grandiosidade que ocorre nessa época. E aqui vem falar para nós que realmente o mês de dezembro é um mês que as energias da crosta faz com que nosso lar permita que as flores fiquem mais bonitas. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Então, se nós analisarmos, se ela está há mais de 200 anos e vemos no livro que em 1944 ele estava completando 114 anos como governador, e ela tem mais de 200, ela tem muito mais horas de trabalho do que o próprio governador. Por isso ela é a pessoa que mais horas tem de trabalho em nosso lar. E é uma coisa interessante que essa descrição é muito importante, que denota a sua grandiosidade. O seu papel em nosso lar não é apenas de um simples projetista de trabalhos da natureza, fazendo emanar da natureza projetos maravilhosos para encantar os olhos dos homens. Ela transcende, ela consegue fazer de um âmbito material uma condição de um âmbito espiritual. André Luiz está fascinado, porque ele não havia ainda conhecido aquele espaço. Ele não havia ainda conhecido aquele lugar maravilhoso. E uma coisa, André, que me chama muito a atenção é que nós já vimos que no domingo é comum o nosso irmão, o governador, ele está atendendo as pessoas. Então aqui já é um pouco mais explícito. Ele atende os ministros, atende os responsáveis dos departamentos, mas ele atende também o povo, conversa com as pessoas. Então nós vemos, André, a grande diferença, por exemplo, dos nossos políticos, por exemplo, que só saem na rua quando estão em campanha eleitoral, ou ganha ou perde, você nunca mais vê essas pessoas, você só vai ver ela quando novamente tiver uma nova campanha eleitoral. Então nós vemos a grande diferença desses grandes baluartes espirituais que dão exemplo de conviver com o povo. É por isso que o Chico, André, disse para aqueles médicos que foram pedir a ele que ficasse recolhido na sua casa para trazer mais obras de André Luiz. E Chico então disse a eles: eu já disse a Emmanuel, se eu tiver que escolher entre a psicografia com os espíritos e o trabalho com o povo carenciado, eu fico com o povo. Foi o que Jesus fez quando esteve em nossos meios. Impressionado com as informações, adiantei.
Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se à menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha de mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas, em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão, na praça maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar, mais tarde, o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Esse trecho dá para ter uma noção quem é veneranda. Somente ela e o governador, numa cidade de mais de 1 milhão de habitantes, tiveram a oportunidade de estar com Jesus. Quando ela completou mais de 1 milhão de horas trabalhadas, ela foi receber uma homenagem que o governador organizou e veio entidades celestes para condecorá-la. Ela simplesmente no silêncio chorou. Me faz lembrar aquela passagem que Chico conta e que Emmanuel enfatiza para Chico Xavier, que quando foi perguntado a Jesus, tu és rei, Jesus respondeu com o divino silêncio. Diz Emmanuel. Então nós vemos aqui exatamente essa condição. Esses espíritos não se importam como nós queremos festa, queremos uma placa, queremos que o nosso nome seja o tempo todo relembrado. Isso não é uma prática dos espíritos superiores. Veja, André, nós sabemos que cada ministério é composto de 12 ministros. Nenhum ministro na sua área toma uma decisão mais séria sem consultar veneranda. Todos os ministérios conversam com veneranda. O governador, quando tem alguma decisão para tomar, conversa com veneranda. Nós podemos dizer que veneranda é um espírito comum? Logicamente que não. Veneranda é um espírito de alta envergadura que trabalha pela humanidade, pelo bem-estar das pessoas. Então, realmente, nós estamos vendo aqui a figura de uma mulher e que realmente, na década de 40 do século passado, André, aonde o homem era muito materialista e ao mesmo tempo machista, eu fico imaginando que muitos espíritas tiveram dificuldade em entender
que uma mulher pudesse ter um respaldo tão grande como teve venerando em nosso lar. Extraordinária mulher, disse eu, por que não se encaminharia a esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou, intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Então aqui nós percebemos que é um coração que poderia estar em regiões mais adiantadas, como creio que está, sempre que possível, tendo também compromissos fora de nosso lar. Esses espíritos têm uma vivacidade e têm um alcance que ainda é muito difícil de nós conversarmos e de nós imaginarmos a vida de um espírito como o de veneranda, mas está ali em nosso lar não o tempo integral. Ela não tem apenas as atribuições de nosso lar. E aqui também fala que há mais de 1000 anos ela vem procurando auxiliar corações. Então esse espírito aqui, eu não tenho dúvida que na época do Cristo já era um espírito evangelizado. Já era um espírito que já trazia consigo o bem comum, o amor ao próximo. Não sabemos qual personalidade foi naquela altura. Mas só dela ser Isabel de Aragão, estamos falando em 1200 e pouco, 1300 e pouco, desculpa a data se estiver errado, já trazia o conhecimento e a desenvoltura que trazia naquela época. Um espírito que chegou nesta altura com aquele conhecimento não é um espírito que aprendeu em 200, 300 anos. Então é um espírito que há muito tempo já trabalha no bem, são aqueles espíritos que trabalham no anonimato. E nós vemos o trabalho dela, por exemplo, na Península Ibérica, Portugal, Espanha. Então é um espírito que não está circunscrito apenas a nosso lar. E encerra o capítulo. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Então, que coisa interessante, não é? Ela já mora em zona muito superior. Então, ela mora em nosso lar e mora também, logicamente, em lugares muito mais sublimados. Então, veja, que espírito fantástico. Lógico que isso fez com que André Luiz, que era curioso, né? Olha, eu quero conhecer veneranda. Até nós que somos mais bobos, queríamos conhecer veneranda, não é? Como é que eu faço, Narcisa? Você vai ter que dar um jeito aí para que eu tenha, nem que for a distância, ver essa mulher. E ela diz, olha, André, amanhã ela vai estar aqui dando preleção. Então, talvez é a oportunidade que você tenha de conhecer, pelo menos de ver a ministra veneranda. Então eu fico lendo aqui, eu me emociono, porque eu fico imaginando se eu que tive a oportunidade de estar ao lado de Chico Xavier, esse grande espírito, de uma envergadura altíssima, fico imaginando como seria ficar perto de veneranda, do governador, que são espíritos também na mesma faixa de evolução, espíritos que já alcançaram, espíritos que não precisariam ficar mais no nosso planeta, nenhum deles. Então eu me lembro das emoções que a gente sentia quando chegava perto do Chico. Uma vez eu levei uma caravana de Itapira e tinha algumas pessoas que falaram, quando eu chegar perto do Chico, se eu tiver a oportunidade de cumprimentá-lo, eu vou fazer pergunta a ele. E eu ria. E as pessoas, por que você está rindo? Eu falei, na hora você vai ver. E nesse dia o Chico estava no Grupo Espírita da Prece. E todos tiveram a oportunidade de beijar as mãos do Chico. E foi uma coisa muito interessante que quando faltava 5 metros, 10 metros para chegar perto de Chico,
as pessoas começavam a entrar naquele processo de comoção. Chorava ardentemente. Quando chegava perto do Chico, não conseguia formular uma palavra, não é? E o Chico sempre com aquele sorriso, com aquela alegria. Queridos amigos, estamos no final desse capítulo. É um livro que eu me emociono muito, porque é um livro que retrata um lugar que todos nós sonhamos um dia em estar, pela dureza das condições humanas, pela condição da crosta, pelo sofrimento que o homem vive na atualidade. Eu fico imaginando o quanto cada um de nós vamos ter que trabalhar para o nosso engrandecimento, para um dia, talvez, termos a oportunidade de conhecer esse lugar belíssimo que é nosso lar. Queridos amigos, estamos encerrando o nosso capítulo, mas o assunto não parou por aí não. Nós vamos ver que André Luiz vai ter a oportunidade ainda de estar na companhia dela. Então, fique atento nos capítulos consequentes. O pedido que eu faço no final é em torno do próprio YouTube. Se inscreva no canal, habilite as notificações, compartilhe. Aqui no chat que você está tendo acesso, no final do chat tem uma cifra dando a entender aos nossos olhos a parte de recursos. Ali você pode fazer uma doação para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, já que a TV é um departamento do CEPAC. Se você ainda não é membro do canal, se torne um membro, seja um membro e estará ajudando diretamente as atividades que eu e o nosso querido Sérgio, com muito orgulho, postamos semanalmente no nosso Instagram. Se você ainda não me segue, não segue o Sérgio, veja na descrição desse vídeo, passe a nos seguir, passe a nos acompanhar ali também e seja um membro. Você estará ajudando muito as atividades que nós temos na cidade de Itapira. Te convido para conhecer o meu site, andreluizvilar.com, as matérias que publicamos, leia, compartilhe, divulgue, e também temos uma loja virtual, com a finalidade de mantermos todos os projetos que o CEPAC leva adiante. Então a loja virtual é loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse capítulo abençoado, rogando a Jesus que possa continuar nos envolvendo. Gostaria que você desse o seu like, que é muito importante para a nossa página, porque a nossa página é monetizada, e gostaria de convidar você para assistir desde o prefácio até o capítulo anterior, que já estão todos na página do YouTube da TV A Caminho da Luz, porque é uma sequência que André Luiz faz narrando a beleza de nosso lar. Não perca, estude conosco, será uma grande alegria ter você em nossa companhia. Nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.